que isso aí não é um pouco, caracterizam não é um pouco essa jogado, tipologia. assim, não é um pouco colocado pra gente por causa daquelas questões dos Estados Unidos, de terem visto ET, o extraterrestre, de terem visto o exame e tal, que mostram que a NASA tinha não é? É bem antigo isso, né? Que aí mostra aquele jeito, e dali pra frente parece que todos são... Até o próprio ET do filme é mais ou menos parecido assim, né? Essa pergunta sua ela é excelente porque dá para a gente esclarecer que este fenômeno ufológico e essas tipologias que nos visitam, elas são bem mais antigas do que parece ser. Esse caso que você está falando é o caso de Roswell, que aconteceu em 47, quando caiu uma nave e foram resgatados tanto a nave como os seres também. Esses seres tinham uma configuração humanoide, eram baixinhos, meio cabeça grande e tal, meio Olho cinzento, grande, olho escuro. grande e tal, que é a tipologia mais comum que aparece no fenômeno OVNI, no estudo da ufologia. 80% dos casos mundiais diz respeito a esse ser. E aí eu vou te mostrar vou começar aqui mostrando algumas coisas. Esse ser, especificamente o tipo alfa que a gente chama, ou aqui, ó, Isso, esse mesmo. esse seria o Grey, né, cinzento, com os olhos pretos. Esse é 80% dos casos. Esse teria sido um ser aí parecido que caiu lá em Roswell, em 47. Só que o fenômeno OVNI, ele é bem mais antigo que isso. E aí, onde que a gente Esse aqui tá bonitinho, encontra... esse aqui tá com a boquinha bonitinha. Isso, tá com a boquinha mas bonitinha. Agora, onde que a gente encontra esse tipo de criatura? Isso aqui, por exemplo, são pinturas rupestres antiquíssimas dos aborígenes na Austrália, na região de Perth, né, lá na Austrália. E o que os aborígenes australianos quiseram representar nesses desenhos? Segundo eles, seriam a deusa da Via Láctea, ou, na linguagem deles, a Vondina. Essa Vondina, deusa da Via Láctea, ou seja, só por isso a gente já vê que está relacionado esse deus ao celeste, né? A deusa da Via Láctea. Então veio de fora. E se a gente for olhar, embora seja uma pintura rupestre, primitiva, né, simples, a gente vê destacado os olhos negros, que a gente vê geralmente nessa tipologia que é mais comum, mas assim, e a boca aqui, né? pinturas como essa, elas se apresentam em vários sítios arqueológicos do mundo todo. Por exemplo, a gente vai encontrar em Val Camonica, na Itália, a gente vai encontrar no Brasil, a gente vai encontrar nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, E aqui se a parece gente que é no for... Brasil, aqui, porque tem tatu aqui também, ó. Tem uns 2 tatuzinhos aí, ó. Aqui, parece um aqui. tatuzinho, 2 tatuzinhos aí. E ó, por exemplo, isso aqui é em Utah, nos Estados Unidos, e a gente tem também pinturas rupestres, os mesmos seres com os olhos desproporcionais, grandes. A cabeça também sempre maior, né? Isso, então a gente percebe que o fenômeno ufológico, tanto as naves como esses seres, vez ou outra, eram reproduzidos pelos primitivos nas cavernas. Por mais que aqui assim a gente tem uma impressão também de um capacete. Aqui é do rosto mesmo, mas aqui poderia ser um capacete também, né? Poderia. E você quer ver uma coisa interessante? Vou te mostrar, acho que isso aqui eu nunca mostrei em nenhum podcast. Pô, cara, então vai ser, porque eu fiquei sabendo que você é o rei dos podcasts. Já tô chegando na faixa de 200 Aí. participações. E nós vamos ter a primeira vez, vamos aparecer alguma coisa nova aqui, ó. Além das pinturas rupestres, isso aqui é uma escultura, é uma estela maia. Ela está num estacionamento e deteriorando, inclusive. Mas o que a gente vê nessa estela maia, que é uma escultura? Os maias, eles descreveram esse deus com uma espécie de capacete. Se você olhar ali, ele tem um capacete que tem um tubo de oxigênio ligado nas costas. De algum tipo de ar, né? Aqui onde aparece o olho, a gente percebe o rosto humano dentro dessa máscara. E por que eles fizeram um focinho de animal no nariz e a gente vê um jato de respiração saindo aqui, né? Ou seja, está entrando o ar por esse tubo e saindo por aqui. Porque os maias, eles não sabiam explicar um capacete que tinha um filtro de ar. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um focinho de animal para tipificar um filtro de ar que eles não compreendiam. Que era diferente de um ser humano normal, né? Isso. Então, por isso que eles colocaram, pode ser que por isso que eles colocaram o focinho de um animal, né? Então, veja que não tem só nas pinturas rupestres, existem esculturas,
Existem escritos religiosos, por exemplo, o Kandisur tibetano, o Mahabharata, alguns livros religiosos antigos que trazem no seu contexto histórias que poderiam se enquadrar perfeitamente no fenômeno ufológico também. E sabe o que a arqueologia clássica fala disso aqui? Que isso aqui é uma roupa de guerra maia. Agora, ó que negócio desajeitado é esse. Você acha que um guerreiro maia iria lutar vestindo um negócio desse esquisito? E sem proteção no peito, sem, né? Então é assim, são explicações que às vezes a ciência clássica tenta obter para aquilo que é inexplicável, né? Mas dentro de um ponto de vista ufológico, a gente tem a explicação como sendo um deus, né? Quer ver uma outra exemplificação disso? E no Brasil? No Brasil nós temos algumas tribos indígenas brasileiras que falam de deuses também. Tem a tribo dos Caiapós, onde eles falam do Bep-Gororoti. O Bep-Gororoti, lá no norte do nosso país, seria um deus que em um determinado momento desceu até a Terra na sua espaçonave, no meio de trovões, muita luz. Ele desceu na Serra Pucatoti e de lá ficou andando ali próximo da tribo. Os indígenas temiam esse deus, né, porque eles viam aquela roupa que aí está representada numa festa. Isso, com palha. De tempos em tempos eles fazem uma roupa de palha para exemplificar a roupa folgada e capacete que o Bep-Gororoti utilizava e lembra muito uma roupa de astronauta. De astronauta, verdade. Né? E o que aconteceu? Um determinado dia, o Bep-Gororoti estava numa cachoeira tomando banho. E os indígenas chegaram, né? E aí olharam e falaram, opa, peraí, ele não é aquele bicho todo que a gente olhava com aquela roupa, parecia um negócio diferente. Ele é um ser humano. Dentro é uma pessoa branca, com uma barba ruiva, né? Então ele tinha um aspecto nórdico. E aí eles se aproximaram, depois começaram a conversar. O Bep-Gororoti se engraçou com a filha do cacique, acabou casando com ela, acabou ficando um tempo ali na tribo, teve um filho e começou a influenciar na cultura dos índios caiapós brasileiros. De que forma? Ele instituiu uma oca, ou seja, uma casa circular no meio da tribo, onde de tempos em tempos os indígenas mais velhos iam lá e contavam as suas histórias. Ou seja, ele criou uma espécie de escola onde os mais antigos falavam da sua experiência para os mais novos, né? Repassando ali toda aquela experiência, os causos, o que aconteceu. Então, fora isso, na cultura também, na agricultura, ele teve uma influência até que um dia ele torrou as paciências, lá sei lá por quê. Mas segundo os Caiapós, ele subiu, pegou a mulher, a filha, subiu a Serra Pucatoti e no meio de fumaça, trovões e tal, ele foi embora e falou para o pessoal da tribo que um dia ele voltaria.